Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Leonardo Almeida aqui com vocês, advogado. E hoje vou fazer um vídeo diferente, um pouco mais despojado, sobre o assunto da carta de condução, tá? Sobre poder dirigir em Portugal e no Brasil sem precisar fazer a troca da carta de condução, que foi o tema do meu último vídeo. Só que hoje eu vou fazer isso de uma forma diferente. Eu vou abordar alguns pontos que não foram abordados no vídeo anterior e também vou conversar com vocês aqui, vou abordar alguns comentários que fizeram nesse vídeo, alguns excelentes, outros nem tanto. E eu vou comentar algum deles aqui com vocês, vou abordar alguns pontos aqui com vocês e ao mesmo tempo esclarecendo as dúvidas de vocês, tá certo? Então fica aqui nesse vídeo, tem muita informação hoje aí. Vamos que vamos! Olá, de volta aqui para vocês, então vamos falar agora sobre os comentários, vamos tratar de cada um deles, eu vou colocando aqui os comentários e vou tratando cada um deles, analisando essa questão de não precisar trocar mais a carta de condução e os pontos específicos. Talvez vocês tenham dúvidas e ao mesmo tempo a gente vai aqui repostando o que o pessoal colocou aqui como pergunta. Mande você também a sua pergunta aqui, pode ser a próxima que eu venha lançar aqui no próximo vídeo, tá? Eu respondo também a todas as dúvidas no canal, tá bem? Vamos lá então, a primeira dúvida aqui, o primeiro comentário, melhor dizendo, que é do Fernando Pereira da Silva, ele fala sobre já podia conduzir cá com a CNH por 6 meses. O que ele está dizendo aqui é que já podia dirigir em Portugal com a carteira brasileira por até 6 meses, o que é verdade, né? Você, como turista em Portugal, você pode dirigir até 90 dias, mas você pode pedir uma extensão, né, como turista para até 180 dias, e então dirigir com a carteira brasileira, tá? Aqui, ó, o primeiro parênteses, talvez ajude vocês aí, como uma entrega a mais aqui no vídeo, que você, indo com a carteira brasileira, você não precisa levar aquela PID, tá? A carta internacional, permissão internacional para dirigir em Portugal. Por quê? Porque a PID nada mais é do que uma tradução da carteira brasileira. A carteira brasileira já é válida em Portugal, você não precisa levar a PID. Contudo, se você for dirigir em outro país da União Europeia, sim, aí você vai precisar de uma tradução, por exemplo, na Alemanha, então tem que estar traduzido lá para o alemão e a PID faz esse trabalho, tá certo? Mas o que o Fernando disse que já podia conduzir com a CNH por 6 meses. Aqui eu quero abrir um parênteses e explicar para vocês o seguinte: sim, é possível, mas aqui ele está falando de turista. O que nós estamos tratando no vídeo é aquela pessoa que vai morar em Portugal, ou aquele brasileiro que vai morar em Portugal, ou aquele português que vai morar no Brasil, tá bom? O tema principal é sobre pessoas que vão residir no país, não do turista em si, tá bom? Eu posso até gravar um vídeo sobre a questão do turismo, sobre poder dirigir ou não, mas eu acho que o assunto está até bastante esgotado. A novidade, na verdade, o acordo que foi assinado, né, em 2023, que agora foi assinado pelo presidente Marcelo em Portugal e traz ele ao mundo jurídico, vamos dizer assim, trata exatamente da questão daqueles que querem viver no país. E aí sim, você pode ir com a carteira brasileira, com a CNH, e não precisar trocar pela portuguesa para dirigir em Portugal. Tá bom? Ponto que eu chamo a atenção aqui para vocês é, tá? Você tem um ponto negativo nisso tudo, tá? Um deles é você não poder dirigir em outros países da União Europeia. Tá? Você vai poder ir para Portugal dirigir a carteira brasileira. Contudo, se você tiver mais de 6 meses dentro da região do espaço Schengen, você não vai poder ir para outros países e dirigir com a carteira brasileira. Então tenha cuidado com esse ponto aí, tá? Ir com a CNH, em resumo, para Portugal significa ir morar em Portugal sem precisar trocar pela carteira portuguesa para ficar em Portugal. Tá? Isso é um ponto negativo porque te atrapalha com relação a outros países. Então, se você puder fazer a troca, faça a troca pela carta portuguesa. Tá bom? E aí te dá o direito de dirigir nos demais países da União Europeia. Fica aí a dica. Outro comentário aqui vem da Neide Melo. Neide Melo, 7283, diz o seguinte: errado, as leis de trânsito em Portugal é diferente. Errado, as leis de trânsito em Portugal, as leis de trânsito é diferente. Bom, brasileiros passam por cima de tudo, não respeitam a passarela. Bom, estamos falando aqui de passarela, acho que ela quis dizer a passadeira, que é a faixa de pedestre em Portugal, e de qualquer forma um ataque desnecessário aqui nesse vídeo, foi feito aqui nesse comentário, não vejo por que isso, tá bom? Leis de trânsito são diferentes? Sim, e o que tem isso a ver? Também não soube explicar, enfim, vou deixar isso, vou passar isso direto aqui, deixo com vocês aqui nos comentários o que vocês acham desse comentário aqui, tá? O Mário diz o seguinte: cuidado porque o Código de Estrada brasileiro não é igual ao de Portugal. Escolas de condução no Brasil vão acabar e a maioria dos brasileiros não respeitam as regras. Novo ataque aos brasileiros dizendo que não respeitam as regras. Pergunto, senhores, o que isso tem a ver, né? O que isso tem a ver com o tema do vídeo, que é não precisar trocar a carta de condução em alguns casos para quem vai morar em Portugal e vice-versa. Um vídeo que
ajudar ambos os países aqui, né, os dois lados, quem quer ir morar num país ou em outro, ter essa possibilidade aí, vem esse ataque desnecessário. Deixo para vocês comentarem o que vocês acham sobre isso aqui e o que isso pode acrescentar, porque eu não consegui verificar nenhuma utilidade no comentário aqui. Tá bom? Vamos lá. A Eliette Costa mandou boa noite. Começamos bem. Boa noite. Como fica para quem tem a carteira brasileira, expirou e a pessoa se encontra em Portugal? Obrigado. Eliette, é o seguinte, excelente pergunta, né? Eu expliquei aqui, agora eu vou colocar no vídeo. Eu expliquei lá no comentário, eu vou explicar aqui no vídeo também, que é o seguinte, isso é um outro ponto negativo. Porque se a tua carteira vence, você vai precisar voltar ao Brasil para fazer a renovação. Isso porque, sabe-se lá, por que motivo, o consulado brasileiro em Portugal ainda não aceita você fazer a renovação da CNH. Absurdo. Em pleno 2026 você tem que voltar ao Brasil para fazer a troca, fazer a renovação, melhor dizendo, da tua CNH. Porque você tem que tirar foto. É uma questão muito comum que chega no escritório, inclusive, pessoas perguntando, doutor, como é que eu faço? Você pode me ajudar na troca, na renovação da minha CNH? Está vencido, estou em Portugal. Não, é um ato personalíssimo. Você tem que fazer, porque você tem que tirar a foto, você tem que assinar, então não tem como fazer isso por procuração. O advogado não pode fazer isso por você, e acho que nem deve. E essa questão do consulado, sim, o consulado brasileiro em Portugal deveria atuar no sentido de ajudar, né? Fica aí um alô aí para ver se o consulado coloca isso, né? Facilita esse trâmite para quem já está em Portugal e, claro, não precisa voltar ao Brasil para trocar a carteira, ainda mais com a assinatura desse acordo que permite dirigir em Portugal com a CNH. Tá bom, consulado? Vamos lá. Próximo foi aqui, Lula Cripes, 8471, diz o seguinte, 90 dias, período de turismo. Depois tem de mudar obrigatoriamente, senão é pagar 300 euros de multa. Ô Lula, sei não, hein? 90 dias período de turismo, não. Na verdade, como eu falei já antes, o período de turismo pode ser estendido até 180 dias. Você pode pedir uma extensão de visto. Aliás, a AIMA, inclusive, abriu lá o contato nos AIMA, lá o formulário para você fazer extensão para até 180 dias, tá bom? Então não é assim, não tem que mudar obrigatoriamente nada e não tem esses 300 euros de multa por conta do que eu já expliquei, tá bom? Então, infelizmente aí, meu caro, não deu. Bem, esses foram os comentários principais que eu encontrei aqui acerca do nosso último vídeo e resolvi trazer para vocês e fazer aqui o repost desses comentários e conversar aqui com vocês. Me digam o que vocês acharam desse novo formato de vídeo, se vocês gostaram, se não gostaram, o que vocês acham desses comentários que vieram aqui. Se vocês quiserem, comentem também aqui embaixo. Estejam à vontade, as críticas são bem-vindas, desde que venham com a devida educação, acompanhadas da devida educação, quero dizer, né? E pronto, vocês fiquem sempre à vontade de fazer perguntas, eu respondo com o maior carinho para todos vocês aí, nossos seguidores, nossos inscritos e tudo mais. Quem gostou desse vídeo, já deixa aquele like, olha o likezão ali, ó. Tá? Deixa um like aí. Já compartilhe esse vídeo para outras pessoas, que essas informações possam chegar a outras pessoas que estão aí nesse processo, ou de um país ou de outro, tá bem? E se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeos como esse, que podem ser úteis para você aí, tá bom? E qualquer dúvida, manda aqui embaixo, a gente responde a vocês. E é isso, gente. Nos vemos então no próximo vídeo. Até!